leitores! O vídeo de hoje é sobre as minhas melhores e piores leituras de 2017. Antes de dar início ao top 10, porque sim, eu escolhi os meus 10 livros favoritos de 2017, eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu li e que também gostei muito. Não tanto assim, quanto esses outros 10 livros, mas foram assim ótimas leituras, então quero compartilhar com vocês. Tem dois livros aqui no Kindle, o primeiro deles é O Vilarejo, do Rafael Montes. Eu li Dias Perfeitos e Suicidas, e o Vilarejo. Eu gostei dos três, gente, eu amei os três livros, mas o Vilarejo, por ser um livro de contos, eu achei assim incrível, porque é muito macabro. A ideia do Rafael Montes em criar essa história, porque apesar de você ler um conto de forma aleatória, cada conto se encaixa com o outro, tem uma história específica em cima deles. E é incrível, gente, simplesmente um livro incrível, então eu fiquei muito assim chocada com a criatividade desse autor. Me arrependi muito, como eu já disse em vários vídeos, de não ter comprado a edição física, porque ele tem várias ilustrações lindas que aqui no Kindle, enfim, perde toda a beleza. Então vale a pena ter a edição física, pretendo comprar ainda. O próximo livro, também de uma autora, no caso aqui nacional, é A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Foi um livro que me surpreendeu muito. Ele ganhou o prêmio Jabuti em algum ano, que eu não me recordo agora. Eu acompanho a Socorro já tem algum tempo nas redes sociais, e eu fiquei encantada com a escrita dela, gostei muito dessa história e super recomendo, tem vídeo no canal. E agora vamos para as edições físicas de livros que eu acho que vale muito a pena comentar aqui com vocês, porque realmente foram assim excelentes leituras. Como por exemplo, Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, A Literatura como Remédio, do professor Dante Galian. Esse livro aqui me rendeu acho que uns 3 ou 4 vídeos aqui pro canal. Claro que não poderia faltar O Hobbit, nesse caso foi uma releitura, eu li pela terceira vez. Pela terceira vez, eu sempre anoto as datas aqui no comecinho do livro. É o meu livro favorito desse gênero fantasia. E eu recomendo, assim, muito, 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 tem vídeo aqui no canal. Agora vamos para dois livros da editora Dark Side Books, que é a editora parceira aqui do canal. Eu li A Guerra que Salvou a Minha Vida nessa edição maravilhosa, muito linda essa edição, e eu gostei muito, tem vídeo aqui no canal, super recomendo, é uma história muito, muito fofinha, muito triste e muito emocionante. E um outro livro que eu gostei muito foi Coração Satânico, que é este livro aqui, também tem vídeo aqui no canal. Esse livro me surpreendeu muito, porque ele tem aquela pegada de investigação policial, mas tem questões sobrenaturais acontecendo aqui. Geralmente eu não curto muito esse tipo de livro, mas esse aqui, gente, eu gostei do início ao fim. Tem um final maravilhoso, a narrativa é perfeita, é maravilhoso. Já tinha assistido o filme quando criança, reassisti porque é um filme bem antigo. É maravilhoso, gente, super recomendo esse livro. Agora vamos para o top 10, os melhores livros que eu li no ano de 2017. Foi difícil escolher 10 livros, porque, como eu disse, teve esses outros que eu também gostei muito. Mas esses livros mexeram muito comigo, tem uma narrativa incrível, até mesmo porque a maioria deles aqui, se eu não me engano, acho que todos são livros clássicos. E são histórias que, assim, dificilmente eu irei esquecer. Eu irei começar aqui pelo Kindle, que é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Foi um livro que eu me emocionei muito, a narrativa é extremamente poética e provavelmente é uma história que eu jamais irei esquecer, porque realmente mexeu muito, muito, muito comigo. O segundo livro é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Tem vídeo aqui no canal, e nesse vídeo eu falo o quanto esse livro mexeu comigo de uma forma muito negativa, porque eu odiei os protagonistas, o casal, por conta do amor platônico, dessa doença psicótica chamada amor, porque não é amor, é uma doença, uma loucura. E eu fiquei com muita raiva no decorrer da leitura. Então eu coloquei ele no meu top 10 justamente por conta da narrativa da Emily Brontë, que é impecável, uma narrativa incrível, e por ela conseguir, fazer com que o leitor fique assim
é bem mexida com os personagens, então eu achei assim incrível. E é um livro que provavelmente eu não irei reler na minha vida, vai ser muito difícil reler isso, porque realmente eu fiquei com muita raiva, me deu até uma ressaca literária, né, pós-leitura, mas eu gostei muito da narrativa dela, super reconheço e incrível, gente, incrível, incrível, incrível. O terceiro livro é A Vendetta, do Balzac. Tem um projeto aqui no canal chamado Lenda Comédia Humana, do Balzac. E de todos os livros do Balzac que eu li, tirando o Ilusões Perdidas, porque também foi um livro que eu gostei muito, ele entrou para os meus favoritos da vida. A Vendetta foi o outro livro que mexeu muito comigo, tem uma história muito, assim, chocante mesmo, será difícil esquecer aquele final, gente, o que é aquele final? Tem resenha aqui no canal, o livro conta a história de uma garota, que faz lá um curso de pintura, que era super normal na época, né? Você aprender pintura, as meninas da alta sociedade. E, enfim, ela vai se relacionar com uma pessoa que não é para ela se relacionar. Primeiro por questões financeiras, o cara não tem a mesma situação financeira que a dela, mas esse ainda não é o grande problema da história, minha gente. A coisa é muito, muito pior. E tem um final muito triste, provavelmente é um livro que eu quero muito, muito reler. Se você não leu A Vendetta, por favor, é muito, muito linda, muito emocionante a história. O quarto livro é O Ateneu, do Raul Pompeia. Foi uma leitura muito difícil, porque tem uma linguagem muito difícil, mas é um livro maravilhoso. Primeiro porque eu fiquei um pouco chocada pela escrita do autor, porque ele escreveu esse livro aqui, ele era bem jovem, seus 18 anos, se eu não me engano, e eu fiquei já bem chocada com a escrita dele com essa idade. E segundo porque é um livro que trata de dois temas super atuais, que é a questão da homossexualidade e também sobre bullying, né? Então é um livro muito atual, mas é um livro até bem fininho, mas ele requer, assim, gente, muita atenção na leitura, porque é um livro com a linguagem, como eu disse, complicada, é uma leitura que exige muito do leitor, assim, requer uma certa dedicação, ler com calma, paciência, não é um livro que dá para devorar em 2 dias, enfim. Cada um é cada um, mas comigo, assim, não consegui devorar esse livro em 2 dias, eu levei um certo tempo, fui lendo aos poucos e pretendo reler, porque muita coisa passou, assim, sabe, despercebido, alguns parágrafos eu não entendi, só para vocês terem, assim, uma noção da complexidade, né, da escrita do autor. Mas é incrível, gente. Enfim. O quinto livro foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Tem uma escrita poética, a história é muito bonita, conta a história de uma família que passa pelo problema da seca. Então você acompanha todas as dificuldades dessa família e de como eles se relacionam entre eles também. E a questão da esperança, que é o final desse livro, né? A esperança. Então, foi um livro que mexeu muito comigo. Tem uma cena muito forte aqui com a cachorrinha, ou o cachorro, ou com a cadela, não lembro agora, a baleia. Então, assim, muito incrível esse livro. Minha sexta leitura fica com Contos de Imaginação e Mistério. Essa questão de essa aqui ser a sexta leitura não significa que está em sexto lugar, tá, gente? Eu estou pegando os livros aleatoriamente. Foram 10 livros que eu gostei muito, não tem uma ordem específica, ok? Então, aqui o Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe. Eu fiz um projeto aqui no canal, que esse projeto foi criado pela Ana Costa, de ler um conto do Poe por mês. Eu estou já há 2 anos, né? Fiz esse projeto durante 2 anos aqui no canal, chamado Desafio 12 Meses de Poe. E então tem uma playlist aqui no canal. E, gente, foi muito, muito bacana ler Poe. Esse livro aqui em específico foi maravilhoso. Teve contos, assim, muito, muito incríveis. O sétimo livro é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Foi a minha primeira leitura do ano de 2017. E assim, né, gente, o que falar desse livro? Uma escrita maravilhosa e uma história impecável, porque ele vai contar a história de gerações aqui, né? Tem gerações e é difícil você relatar tão perfeitamente, né, uma história de uma família. Porque assim, é um livro que não tem uma história, um objetivo. Ele simplesmente vai contando as gerações, as coisas simples da vida, sabe? O dia a dia. Muitas coisas que pra gente não é nada, assim, é algo banal, é cotidiano. E quando você começa a ler, você começa
a dar um sentido melhor para a vida. Você acaba pensando, sabe aquela reflexão meio boba de nas pequenas coisas, nas coisas simples da vida que se encontra a felicidade? E é bem isso, gente. O Gabriel Garcia Marques, na minha opinião, ele trata muito disso aqui no livro. No ano de 2017 eu li 2 livros do autor Victor Hugo. Eu li o Corcunda de Notre Dame, que ainda não tem vídeo no canal porque eu finalizei a leitura logo no finalzinho de dezembro, aí veio as festas e enfim. Então terá vídeo agora em janeiro. E li também Os Miseráveis. Eu gostei muito dos Miseráveis, muito mesmo, mas eu confesso pra vocês que eu gostei muito mais da parte histórica do que do romance do Marius com a Cosette. Lá na primeira e segunda parte eu amei, mas a terceira, quarta e quinta, aquele romance, gente, eu achei bem chatinho. Terceira parte até vai, mas quarta e a quinta ficou muito água com açúcar. Mas a questão histórica, sobre a Fantine, eu gostei muito. Mas o Corcunda de Notre Dame eu gostei muito, muito mesmo. E eu não conhecia nada da história, não assistia, quer dizer, eu não tinha ainda assistido aquele clássico da Disney, assisti recentemente, mas aí na resenha eu converso com vocês sobre o filme e tal. Mas eu gostei muito. Mas o meu livro preferido do Victor Hugo continua sendo Os Trabalhadores do Mar. Em primeiro lugar fica Os Trabalhadores do Mar, como o meu livro favorito do autor. Em segundo, O Corcunda. Em terceiro, Os Miseráveis. E em quarto fica O Último Dia de um Condenado. Eu acho que é isso. E minha 10ª leitura fica com O Outono da Idade Média, do autor Johan Huizinga. Foi um dos vídeos que me deu assim, que eu tenho muito orgulho de ter feito aqui para o canal, porque eu fiz um diário de leitura sobre cada capítulo desse livro, então existe uma playlist chamada O Outono da Idade Média. Foi vídeos que assim, eu me dediquei muito, gente, para fazer muito mesmo, e eu amei a leitura. Então óbvio que ele entrou para o meu livro preferido, não só do ano de 2017, mas da vida. E agora vamos para a pior leitura de 2017, porque teve um livro que eu considero assim horrível, péssimo. Desculpa quem gosta, mas eu não gostei do livro mesmo, eu achei o livro ruim, tá? Ruim. Adriana, mas você abandonou o livro, você só leu os 2 primeiros contos, não preciso ler o resto. Já começa por aí. Assim como o escritor tem liberdade de escrever aquilo que ele quer, eu também, como leitora, tenho as minhas opiniões, tenho a liberdade de ler ou não ler aquilo que eu quiser. Então é isso e não tem por que a gente discutir em relação a isso. Que claro que foi Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Eu ainda estou com esse livro aqui, mas em breve ele irá para bem longe. Não gostei desse livro, tem vídeo aqui no canal, então se você quiser mais detalhes, assista o vídeo. E tem outros livros que é assim, né, gente, eu não gostei, mas eu não vou colocar como as piores leituras, porque não chega a esse nível aqui. Eu vou mostrar 2 livros que, assim, teve um peso muito grande, porque eles são continuações de 2 clássicos do terror. Então, não curti a continuação. Tem gente que curtiu muito, tá? Então, isso vai de pessoa para pessoa. O primeiro deles que eu vou mostrar é o Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, do Stephen King. É um livro que, assim, até na parte que ele está contando a infância do Danny, aqui eu gostei. Depois disso, poderia ser uma outra história. Se fosse uma outra história que não fosse a continuação do Iluminado, ok, seria um livro legal, também não seria o meu preferido do King, mas seria um livro bacana. E um livro de literatura fantástica, porque isso pra mim não foi terror, não teve mistério, foi mais assim, um livro de literatura fantástica. Então, assim, por ser continuação do Iluminado, eu não gostei, porque a gente espera, né? Eu, pelo menos, esperei, né? Aquele livro, a mesma narrativa. E eu sei, gente, que ele foi escrever isso aqui, sei lá, 30 anos depois da escrita do Iluminado. É um outro King que escreveu esse livro, eu sei, e eu amo o King, eu não estou discutindo aqui em relação ao autor, tá? Eu adoro o King, irei ler It esse ano, né? Mas esse aqui eu não curti, tá? Mas não foi a minha pior leitura do ano. Um outro livro que também é continuação de um clássico do terror é Legião, do autor William Peter Blatty. Esse livro aqui é da Dark Side Books.
Ele é a continuação do livro O Exorcista, né? Que é um livro maravilhoso, um filme maravilhoso. Eu estava esperando a mesma pegada, só que não, gente. É um livro completamente diferente, não tem nada de terror, nada assim de... Tem um sobrenatural bem basiquinho nesse livro, e ele é um livro de investigação policial, tá? Leia esse livro com a ideia de que ele é um livro de investigação policial. A capa engana muito, porque ele dá aquela... Olha essa capa maravilhosa, né? É um livro lindo, mas ele engana muito em relação ao conteúdo, porque realmente você fica esperando um exorcista, mas não é, tá? Então, ele me decepcionou nesse sentido, mas é um livro bem escrito, tem uma narrativa... É que eu estava com uma expectativa aqui, enfim, tá? Mas tem muita gente que adorou esse livro e eu super concordo por terem gostado, assim como o Dr. Sono também. E agora, tem um mangá que eu li esse ano, que eu também não gostei, gente. E eu fui bem julgada, né? Eu fui bem julgada porque, assim, é um mangá de terror. Foi lançado, até um lançamento da editora Darkside Books, que é a editora parceira aqui no canal. Mas eu não gostei porque ele tem um terror que eu chamo de terror bizarro. E eu não curto esse tipo de terror. Que é o Fragmentos do Horror do Junji Ito. Eu não sei pronunciar o nome, tá, gente? Isso aqui, gente, é um clássico do terror, só quero deixar isso muito claro pra vocês. Muita gente, eu não vi ninguém falando mal desse mangá. Sinceramente, eu não vi ninguém falando mal. Tenho meus amigos lá do grupo Renegados que amaram, mas eu particularmente não gostei. Eu ri, gente, assim, vou falar como comédia, porque eu dava risada com cada conto que eu li, de tão absurdo, de tão bizarro que era. Não sei se essa é a intenção, não sei, gente. Mas assim, tem um traço muito bonito, é um mangá em capa dura, é muito bonito, mas eu não curti, tá? E agora vamos para... Eu escolhi 2 quadrinhos, eu não li muitos quadrinhos esse ano, eu li acho que 6 quadrinhos, foram poucos, mas em comparação com 2015 que eu li 49 quadrinhos, gente, choca. Pois é, esse ano em 2017 eu só li 6, vamos ver se eu consigo ler um pouco mais de quadrinhos esse ano. Mas teve 2, gente, que eu amei, amei. Um deles é da editora Darkside Books, que é Meu Amigo Dahmer. Gente, que quadrinho sensacional. Eu li esse quadrinho em um dia, acho que sei lá, em 2 horinhas que eu sentei ali no sofá. É um quadrinho muito lindo, tem um traço maravilhoso. O quadrinho vai contar a história do Dahmer. Pra quem não sabe, ele foi um psicopata, ele foi real, ele realmente existiu. Ele foi um psicopata... de cometer canibalismo, enfim. E o cara, né, o Derf, que escreveu o roteiro aqui do quadrinho, ele estudou junto com o Dahmer. Então ele escreveu esse quadrinho contando como que era o Dahmer na escola. Gente, é muito, muito bom. Leiam. E eu sei que recentemente saiu um filme sobre Meu Amigo Dahmer, que é um filme sobre o quadrinho mesmo, sobre esse quadrinho. Mas eu não sei se... Não é uma produção... Acho que é uma produção finlandesa, irlandesa... Ai, gente, eu não lembro agora, mas ainda não está disponível. Mas eu quero muito, muito, muito assistir. E se passa nos anos 70. Um outro quadrinho que eu gostei muito é Placas Tectônicas. Eu não sei pronunciar o nome da autora. Gente, é um quadrinho muito engraçado. E olha só que bacana. Ilustrações lindas, desenho lindo. Maravilhoso, eu ri muito. Ele vai contar a história de uma mulher que, assim, quando ela era adolescente, ela sendo mãe, ela sendo namorada, esposa, enfim, e é muito engraçado porque conta, digamos que a nossa intimidade, tá? Conta a história, né, dela, dessa mulher específica, mas a história de todas nós em nossa intimidade. Então é muito, muito divertido, super recomendo. Então é isso, gente. Essas foram as minhas melhores e piores leituras de 2017. Vou deixar linkado aqui no box de descrição o link de compra da Amazon de todos esses livros que eu mostrei pra vocês. E vocês comprando por esse link, vocês ajudam o canal. Então é isso, beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!